Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, começando o dia na presença de Deus. Eu desejo que o bom Deus abençoe seu dia, que a luz de Deus brilhe sobre você e sobre a sua casa e que Jesus Cristo reine sobre a sua vida, pois onde Ele reina, a paz, a justiça, a alegria. Deus entra em cena e as trevas vão embora, a escuridão vai embora. Eu declaro o amor desse Deus tocando você. Eu declaro o amor deste Deus penetrando na sua vida e trazendo luz aonde havia escuridão. Que bom começarmos o dia ouvindo a voz do Senhor. E Ele fala pelo seu Espírito, mas Ele sempre fala também pela sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Estamos meditando na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 5 em diante. Eu quero ler nessa manhã com você. Então diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, ou seja, além disso, no trato uns com os outros, vistam-se todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e estejam vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo também em toda vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, veja que belas palavras do apóstolo Pedro. Ele começa falando aos jovens e depois ele diz: a todos vocês também eu estendo essas palavras. E quais são as palavras dele? Que devemos ser submissos aos mais velhos. Ele vai falar aqui sobre obediência. E depois ele vai falar sobre humildade, sobre nos vestirmos de humildade e andarmos de uma forma humilde. Veja, por que ele fala especialmente aos jovens? Porque quando alguém é mais jovem, por causa da sua força, por causa da sua juventude, muitas vezes se acha de alguma forma melhor, ou mais esperto, ou mais rápido, ou mais inteligente do que os mais velhos. Às vezes os jovens, tendo uma revelação de Deus, acham que os mais velhos não têm. Às vezes os jovens, no calor da emoção de estarem cheios até mesmo do Espírito Santo, começam a olhar e a julgar os mais velhos como se esses nunca tivessem andado na presença de Deus ou não estivessem mais andando na presença de Deus. E eu falo disso até mesmo dentro da igreja. Falo isso a filhos, falo isso a empregados que são subordinados aos seus chefes, que geralmente são mais velhos. Sejam submissos a eles. Esse é o mandamento do Senhor, e aqui ele vai conectar a submissão com a humildade. Um coração humilde é um coração que não pensa de si mesmo além do que convém.
E ele vai nos ensinar um princípio muito importante que está presente em toda a Bíblia. Deus resiste aos soberbos. Uma pessoa soberba é aquela que acha que está acima, aquela que acha que sabe tudo, que não precisa de ajuda. Mas aos humildes, ao que se enxergam pequenos, Deus concede a sua graça. E aí ele nos dá um conselho precioso: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Quando eu decido obedecer às autoridades que Deus colocou, seja o pai ou a mãe, no caso de um jovem, um adolescente, alguém que mora ainda com os pais, deve obediência aos seus pais. Se estamos falando de uma empresa, aquele que está sujeito. Estamos falando da igreja, né? Falamos das ovelhas e da liderança. Se nós estivermos falando, né, de uma instituição governamental, falamos daqueles que estão acima na hierarquia. Então, humilhai-vos. Só que quando nós nos humilhamos, obedecemos, não é sob a mão de homens que obedecemos, é sob a poderosa mão de Deus. Porque quando obedecemos, estamos em obediência a Deus. Quando nos sujeitamos, estamos em sujeição a Deus. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é colocada por Deus, ou seja, quem vai cobrar dos líderes, daqueles que têm poder e autoridade, é Deus. Sob a poderosa mão de Deus, humilhai-vos, para que Ele, Deus, no tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, a verdadeira exaltação não vem de eu querer conquistar um lugar, ou você querer conquistar um lugar, mas vem de Deus enxergar em você e em mim um coração humilde, sincero, um coração devoto, um coração que tem a presença dele, e ele vai nos colocar nos lugares de liderança e autoridade no tempo oportuno, porque ele quer homens e mulheres que têm esse coração nesse lugar, porque são governados por ele. E aí ele vai deixar bem claro aqui: sejam sóbrios e vigilantes. E ele vai trazer para essa conversa o grande perigo. Ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Me chama muita atenção que ele traz essa questão para esse assunto de nos sujeitarmos, de obedecermos, de sermos humildes. E ele diz: olha, se vocês não se sujeitarem, não obedecerem, não serem humildes, vocês serão tragados pelo diabo. Ele vai devorá-los. Gente, qual foi o grande pecado de Satanás? Como é que ele se tornou inimigo de Deus se ele era o anjo de luz? Ele era o Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele era uma autoridade no céu. Ele era um anjo que tinha autoridade diante, né? Deus deu a ele autoridade diante de todos os anjos. Ele regia o coral do céu. Ele liderava os anjos. Mas a Bíblia diz que a soberba subiu ao coração dele. E ele começou a pensar: serei igual a Deus. Ele quis uma glória que não era dele, a glória de Deus. Ele quis uma autoridade que não era dele. Ele usurpou de um poder, de uma autoridade que Deus lhe deu para trazer glória para si mesmo. E ele gerou uma revolta. Ele preparou uma guerra contra Deus. Todo pecado começa na soberba. Todo pecado começa em eu achar que estou de pé. A Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Não diz aquele que está de pé, mas diz aquele que pensa que está de pé. Às vezes pensamos algo que não é a verdade. Ou ficamos nos achando porque estamos bem. E aí, meu amigo, começa a ruína. Portanto, quando estamos ansiosos sobre o futuro, sobre como será, devemos lançar essa ansiedade diante de Deus, porque Deus é que cuida de nós, está escrito aqui. E quanto ao diabo, devemos resistir a ele. E como é que nós resistimos a ele? Resistindo à tentação da desobediência, da desonra, da soberba. O inimigo é que semeia no coração de um homem o desejo de passar por cima de uma autoridade, o desejo de trair um líder, o desejo de desobedecer, de criar um caminho alternativo. Quem coloca esse desejo no coração do ser humano
é o próprio diabo e ele está ao nosso redor procurando a quem devorar. Você já deve ter visto aquelas cenas que mostra na natureza como os leões agem. Ao redor de uma manada de búfalos, de animais grandes, um leão sozinho não consegue derrotar aqueles búfalos. Os búfalos são muitos, eles são animais fortes. Um búfalo pesa mais ou menos 5 ou 6 vezes o peso de um leão. E eles todos juntos são muitos, não tem como ser derrotados. Então os leões ficam em volta, andando, rugindo, bramando. E então, daqui a pouco a manada começa a se mover. E no meio da manada, algum animal foge para um lado, se afastando da manada. E quando um animal sai do meio do corpo, que é a manada, então ele está sozinho e isolado. E esse animal é que é atacado e morto e devorado. Aquele que se afasta do grupo é devorado. Aquele que se afasta do coletivo é devorado. O diabo quer afastar você da igreja. O diabo quer afastar você da liderança, dos irmãos que estão cuidando de você. O diabo quer afastar você dos seus pais, da sua família. O diabo quer afastar você do convívio, da comunhão. Porque fazendo isso, ele vai ter tranquilidade para devorar você. Esse é o desejo dele, isolar as pessoas, para que elas não andem em submissão, mas as outras não andem unidas. Porque enquanto estamos unidos, ele não pode nos tocar. Aleluia! Aleluia! Meu querido, meu amigo, se você anda sozinho, se você não vai à igreja, se você não está em comunhão com os irmãos, quem sabe você se magoou com alguma coisa na igreja, quem sabe você se afastou do corpo de Cristo, volte correndo, volte, envolva-se, porque do contrário, há um grande risco de você ser devorado. Vamos orar, querido Deus e Pai, livra-nos da arrogância, livra-nos da soberba e da desobediência. Queremos ser como Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Dá-nos um coração obediente, Pai, dá-nos um coração que te ama, Pai. Senhor, eu peço a Tua presença, tocando as nossas vidas e nos guiando até Ti, nos guiando no caminho eterno, no caminho de vida. Pai querido, eu peço, liberta-nos do espírito da desobediência, liberta-nos de tudo que tenta nos afastar de Ti e do corpo de Cristo, da igreja. Ajuda-nos a andarmos unidos, como irmãos, em comunhão. Perdoa os nossos pecados todas as vezes que murmuramos, reclamamos ou buscamos glória para nós mesmos. Que toda a glória seja Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Olha só, meu querido, fazer um convite especial para você que é aqui do Rio Grande do Sul, aqui do Vale dos Sinos. No Ministério Encontros de Fé, toda sexta-feira à noite temos o culto dos jovens. Nesses últimos cultos temos feito uma série chamada Metanoia, que quer dizer mudança de mente. Nesta sexta-feira sou eu que vou ministrar nesta série com o tema da obediência. Vamos falar sobre o poder espiritual da obediência. Convido você a vir e receber esse fundamento de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai romper grilhões que estavam prendendo você longe da vontade dele. Traga um amigo, traga seu filho, seu neto, jovens, adolescentes. Venha participar, não importa a sua idade. Sexta-feira às 20 horas, aqui na Nações Unidas, 2804, bem no centro de Novo Hamburgo. É próximo da estação do trem, tem um grande estacionamento. Temos aula para as crianças, ministério infantil para as crianças durante o culto. Vai ser uma bênção. Que Deus abençoe você. Até lá.